Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carine, gerente comercial da FETransporte. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre o seguro de transporte de carga na região Nordeste, né? Assim como as demais regiões do país, é uma região com suas particularidades, com suas características. E o objetivo é a gente trazer, né, um pouquinho dessas particularidades para ajudar, né, o corretor a ter mais sucesso, a trabalhar com a região, não só aquele corretor que já trabalha, mas aquele corretor que tem vontade, né, de começar a trabalhar com o produto, enfim. E para isso, nós convidamos 3 especialistas, né, 3 corretores da região, para contarem um pouquinho da experiência deles, né, com o trabalho deles na região. E eu gostaria de convidar eles para se apresentarem também, né? Márcio, você pode começar? Opa, sim. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar participando. Eu recebi esse convite com muito amor da nossa amiga para participar e colaborar aqui com os nossos amigos e companheiros no segmento do seguro de transporte, já que é o nosso ramo que nós trabalhamos já há mais de 23 anos, né, com uma larga experiência aí no mercado cearense. E atualmente, há um ano nós abrimos uma corretora, já trabalhava em uma outra corretora, né, como gerente, e aí criei asas e resolvi partir para a minha própria corretora. E graças a Deus, Deus tem me ajudado, tem nos ajudado, com grandes parceiros, né, com grandes amigos. A Ana Carine é um exemplo disso, né, uma pessoa que nos ajuda muito, né, nessa luta diária, né, a gente conseguir negócios, grandes contas, pequenas contas, enfim, um processo bem dinâmico que a gente precisa de grandes parceiros, né. Hoje nós estamos com a M Rocha Seguros, né, e atualmente também nós estamos finalizando uma corretora digital, isso antes da pandemia. No final do ano passado, nós começamos a montar um site da Nuclic Seguros só para atender a seguros na esfera digital, né? E aí, com essa pandemia, a gente deu uma parada, mas já estamos retornando novamente. E estamos aqui para cooperar com todos os nossos amigos também, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Sandro, você, por favor, você pode se apresentar? Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro, né? Hoje eu trabalho aqui em Recife, estado de Pernambuco. Estou aqui nesse mercado há 20 e poucos anos, vim de algumas grandes corretoras e sempre no segmento de transporte, né? Além de ter uma experiência com seguro transporte, eu tenho alguma experiência em alguns modais de transporte, né? Trabalhei já em algumas empresas de transporte aéreo, transporte rodoviário, só não cabotagem, né? E assim, para mim é muito bom estar aqui, onde a gente possa passar um perfil do que acontece hoje na nossa região e o que a gente poderia tentar fazer para mudar esse cenário, porque independente de pandemia, a situação muitas vezes fica muito difícil pela concorrência que a gente está tendo desses grandes brokers que tem aí, né, que chegam em nosso estado, chegam em nossa cidade, colocando aí condições extremamente agressivas. É isso. Verdade. André? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a FETransportes, gostaria de agradecer também a Ana Carine, que é uma parceira também, assim como o Márcio falou, muito forte da gente aqui, né, e já que a gente se conhece há um tempinho também de mercado. Eu que vim da Bradesco Seguro, também trabalhando com seguros de cargas no Nordeste, então já temos um tempinho aí de estrada, né, sempre trabalhando com transporte. E estamos aqui para a gente agregar esse bate-papo, esse painel, que é uma coisa muito gostosa quando a gente trata de corretores que trazem especificamente o conhecimento do ramo de carga. Paralelo a isso também, a gente também leciona, não sei até quando, porque com esse cenário um pouco modificado, a Funenseg está deixando um pouquinho essa parte presencial um pouco mais de perto, né, para
também, nessa mesma linha que nós estamos fazendo aqui, criar o próprio curso à distância, isso aí, a partir do momento, criar uma nova estrutura, um novo cenário, né? Que eu acho que o mundo, como o Sandro bem falou, a gente vai ter que se reinventar no momento, porque nesse momento em que estão todos reclusos, né, nas nossas casas, então cada um está se reinventando para que esse mercado ele não possa parar, claro, e não vai parar, e quando sairmos desse cenário, que nós venhamos a sair mais fortes, né? E, enfim, estou aqui para a gente discutir alguns cenários, algumas informações sobre o mercado de transporte. Obrigada, André, muito obrigada. Pessoal, eu trouxe umas telinhas para a gente passar, só para a gente pincelar um pouquinho sobre a região, falar um pouquinho sobre as características da região. Então, aí a nossa linda região Nordeste, né? Temos muitas praias, né? Então, aí temos o mapa, né, da região Nordeste, né? Temos 9 estados na região, temos uma área litorânea, um litoral bastante extenso, que ajuda bastante, né, na questão econômica. A região responde por 13,9% do PIB nacional, sendo que a gente observa que a Bahia, Pernambuco e Ceará têm um destaque, né? Só esses 3 estados correspondem a 9%. E a gente tem uma economia baseada na agricultura, no extrativismo vegetal e mineral, na indústria, no comércio. E a região Nordeste é a 3ª maior economia do país, né? Ficando atrás do Sul e do Sudeste. Então, pessoal, aqui são os principais portos, né, da região Nordeste. A gente tem um destaque para o Porto de Suape, porque é um porto que tem uma infraestrutura diferenciada, é um porto que oferece dutos subterrâneos, né, que fazem a ligação das indústrias com os terminais marítimos. Temos também o Porto de Pecém na região, que é um porto que tem uma localização extremamente privilegiada, inclusive é o porto com maior proximidade aos países dos Estados Unidos, da Europa. E temos aí o Porto de Aratu também, que apesar de não ser o único, né, que serve a região, que temos o Porto de Salvador também, é um porto que tem uma movimentação de 60% praticamente do modal marítimo da região, né, que serve praticamente ali a parte da Bahia, de Sergipe. Pronto, e aí a gente tem a tela com as principais mercadorias, né? Os químicos, petroquímicos em geral, gás GLP e combustível, né? A região, ela é muito forte nos derivados de petróleo, né? A gente é bem forte nessa questão do petróleo. E aí a gente tem o algodão, os tecidos e confecções, principalmente na área de Fortaleza, região de Toritama também, que tem a parte têxtil. É o polo de jeans, é um dos polos de jeans do Brasil, né? Está em Toritama, na região de Pernambuco. E a gente tem também um destaque muito grande na parte de fruticultura, em Juazeiro e Petrolina, né? Um polo, na verdade, né? De fruticultura irrigada, e temos aí material de construção, gesso, pedras, cana-de-açúcar, o álcool e peças para veículos automotores. Então, agora nós podemos então começar, né, com algumas perguntas. Sandro, vamos lá, vamos conversar por você. Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nicho que você atua na sua carteira. Você observa uma quantidade maior de transportador, de embarcador, enfim, você acha que a gente tem mercado para o seguro internacional, exportação e importação na região? Bom, eu vou começar falando, tá? Assim, eu acredito que tanto eu quanto o André, tá? Quanto o Márcio, dentro desse segmento, a gente vem notando ao longo dos anos que a gente perdeu os grandes transportadores, tá? Com certeza. Aqui em Recife, por exemplo, a gente não tem aquela coisa da tradição, os grandes transportadores, né? Eu dou um exemplo da Cometa, que era uma transportadora conhecida nacionalmente, como uma das maiores sempre, e hoje faz parte do grupo FedEx. Então, você encontra um ou dois transportadores rodoviários de carga que são da velha guarda. Vamos chamar de dinossauros, né? O resto são pessoas que saíram de uma empresa de transporte e estão aí aventurando fazer transporte, tá certo? Isso é uma visão do segmento aqui de Recife, né?
A gente tem aqui hoje uma dúzia e meia de transportadores rodoviários de carga, né, com matriz estabelecidos aqui. A maioria, o resto, todos são filiais, né? Por quê? Porque, infelizmente, ainda a nossa região é uma região que depende muito de São Paulo, né? A gente tem sempre muita importação e a gente nunca tem exportação. O retorno daqui para lá é muito ruim. E aí você vai perdendo essas empresas, né, que são tradicionalistas do nosso estado. Aí você tem uma gama muito grande de embarcadores, né? É como você disse, hoje a gente tem algumas matérias-primas que saem daqui, mas todo o resto vem para aqui, né? Os embarcadores, aí sim, você tem um segmento muito, muito grande de todos os produtores de vários tipos de mercadorias, de insumos e tal, né? Só que a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu falo como estado de Pernambuco, né, que a gente tem hoje, que a nível de redespacho, né, a Paraíba e Alagoas trabalham em cima de Pernambuco, né? Se a gente olhar geograficamente falando, Pernambuco está na ponta da BR-101 e tudo que vem do sul-sudeste praticamente morre aqui, porque o Rio Grande do Norte já é uma cidade que vive muito em função de Fortaleza, ou seja, do Ceará. Então, a gente tem ali aquele dimensionamento, né, de situações que, infelizmente, por problemas políticos, tá certo? Os nossos estados vêm perdendo há muito tempo, né? Infelizmente, eu coloco muito assim e funciona assim, né? O André estava falando, ele deve dar aula na FUNESEG, e a coisa mais difícil do mundo para nós, que temos essa experiência em seguro-transporte, além de uma concorrência, existe uma carência, né? E aí você hoje briga pelo mesmo cliente. E quando você não tem um corretor que é especialista no segmento, ele simplesmente vende preço. E você fica tendo que cair nesta concorrência louca, né? Ou seja, o segurado cada vez quer mais, vai ter sempre querendo mais. Tá certo? Agora, a visão que eu tenho do meu mercado, né, que com essa já era ruim sem a pandemia. Com a pandemia, lascou tudo, né? O negócio agora destrambelou geral. Tá certo? Bom, essa é uma visão que eu tenho inicialmente do que a gente tem aqui no Nordeste. No Nordeste, que eu digo, principalmente no estado de Pernambuco. Você quer comentar um pouco? Você quer comentar alguma coisa, André? Aproveitar esse gancho do Sandro aí com relação à pandemia, desculpa aí aproveitando aí o gancho do Sandro com relação à pandemia, e só uns dados recentes que nós pegamos, hoje no nosso mercado houve uma queda de 26,14%, para ser mais específico, né? Nas cargas fracionadas tiveram uma queda de 30%, 29,81%, e as cargas fechadas, né, ou seja, as grandes informações, ou as pessoas que fazem essas informações chamam de cargas de lotação, caíram 22,91%. Bom, obviamente que e as cargas aéreas caíram 3,5%. Quem está gostando de tudo isso aí, porque paralelo ao mercado, o que é que aconteceu? O dólar ele deu uma acendida, né? Nessa acendida, quem deve estar gostando com certeza, são os exportadores, claro. Sim. E o país tem que vender, né, para segurar todo esse ritmo de pandemia. Isso aqui a gente não está entrando em nenhum cenário econômico, a gente está falando de seguro de cargas, né, para manter o nosso mercado de seguro de carga. Ou seja, os grandes armadores, né, os grandes exportadores, a região daqui da Bahia especificamente, né, ali de Barreiras, Luiz Eduardo, que trabalha muito com a soja, né, com os grãos em geral, eles têm crescido e têm escoado bastante soja para o exterior, né? Então, nem se fala a questão dali de Juazeiro e Petrolina, né, que é um pouco Pernambuco, um pouco Bahia, Sandro, estou entrando na sua região ali, né, e ali a gente fica trabalhando um com o outro. Então, nessa região também,
houve vamos dizer assim, um apoio com relação à desvalorização do real, né? Então, desvalorizou mais, então a moeda, o dólar ficou mais competitivo frente à nossa moeda e, consequentemente, as nossas mercadorias ficaram relativamente mais baratas e teve todo o apoio com relação à exportação. Então, hoje ganha no mercado de transporte local da Bahia, nesses setores de exportação, tanto na região ali de Juazeiro, quanto na região ali também de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Uhum. Ok. Sandro, você falou um pouco, logo quando a gente começou, sobre essa questão da penetração dos grandes brokers, né, no mercado. Você observa na região, no caso de Pernambuco, que já existe essa penetração ou existe uma tentativa ainda que não se concretizou, no caso? Não, eu digo a todo mundo, e eu acho que todo mundo que está aqui é nordestino, tirando acho que o Rafael, tá certo? Principalmente quem vem do sul, sudeste, que no Nordeste a gente tem um mercado extremamente diferenciado, né? O cliente, primeiro você tem que cativar, tá? Depois que você cativa, e aí as coisas se misturam um pouco, você não cria um cliente, você cria um amigo, né? Na cabeça, muitas vezes, deles, tá certo? Onde você pode fazer tudo e acontecer tudo. E aqui hoje, não sei aí, no mercado de vocês, que deve ser muito igual, a gente começa a trabalhar com seguro de RCT com 50% mínimo, tá, de desconto no RCT e taxa de 0,03 no roubo. Então, você começa a criar um monstro. Porque na hora que você tem um sinistro, e hoje todo mundo sabe que se for um caminhão carregado de pedra e tombar, vão roubar tudo, né? O irmão ruim não é o DC. Então, o que é que fazem esses grandes brokers que vêm para cá? Eles trabalham preço. Por quê? Porque eles têm poder de barganha dentro das companhias, né? Eu acredito que a situação de todo mundo aqui seja igual. A gente tem um faturamento, a gente tem um grupo de clientes que a gente considera parceiro dentro de uma companhia e está sempre tendo que negociar condição, né? Por quê? Porque o nosso volume não é de 10, 20, 50 milhões, como alguns corretores têm dentro das companhias. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho hoje, né, uma concorrência muito predatória, sem falar naquele corretor que vem do automóvel, nada contra quem trabalha automóvel, que ouviu falar que o seguro de transporte tem um prêmio mínimo e se o cara não carregar nada, os clientes têm que pagar o prêmio mínimo, ele vai ganhar a comissão. Eu acho que o André vê muito isso lá na Funeseg, né? As pessoas fazem um curso de corretor de seguro, saem de lá, fazem um cartão de visita dizendo assim, trabalho com todos os seguros e todas as seguradoras. Então, é como se fosse assim, conhecesse de tudo. Por isso que a gente tem hoje, né, uma coisa que se criou contra a companhia de seguro. Então, eu tenho uma concorrência muito grande. A cada dia que passa, eu tenho um corretor que veio de outros ramos para trabalhar transporte, né? Por quê? Porque faz o seguro de automóvel lá do dono da empresa e aí, na sequência, faz o seguro de transporte. Na hora que dá o sinistro, ele chega lá e diz que quem negociou isso foi a companhia. Então, a gente hoje tem, na nossa região aqui, uma concorrência predatória. Márcio, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão da penetração dos grandes brokers aí no Ceará? Sim, sim, com certeza. Não é muito diferente do que o nosso amigo Sandro falou, na região onde ele atua. Aqui na nossa região, Fortaleza, anualmente, né, esse ano não em função dessa pandemia, mas anualmente essas grandes corretoras elas fazem um trabalho de visitar as transportadoras, principalmente transportadoras, e apresentar o que o Sandro acabou de falar. Descontos exorbitantes, apresentam mundos e fundos, né? Mas, na verdade, não acompanham a conta de pé. Eles querem fechar muitos negócios, fazer como a gente consegue dizer aqui no Ceará, arrastar algumas contas, mas, na verdade, são coisas que acontecem que, rápido, as apólices retornam novamente para a gente em função
do atendimento não ser tão atuante como o nosso, que nós estamos na região e conhecemos, né, o produto, conhecemos muitas vezes as transportadoras, né, a operação no completo, né, num todo, e diferente das grandes corretoras que vêm atrás de fechar grandes negócios, mas acabam dando tiro na culatra, né? Eles não conseguem, pelo menos aqui em Fortaleza, eles não conseguem muitas coisas, não, porque quando eles começam a atuar, os clientes eles já ligam, né? Só, tu recebeu uma proposta de fulano, e a gente corre para a transportadora e vê. Eles, não, mas aqui ó, você está com a sua funcionalidade assim, e a gente não consegue trabalhar dessa forma, né? Então, a gente já começa a colocar isso na mente do cliente, como, repetindo como o Sandro falou, a gente faz uma certa amizade com os donos das transportadoras, né? A gente sai para almoçar, janta, enfim, a gente cria um círculo de amizade. Então, você acaba fechando que outros corretores, né, venham visitar normal, mas eles não conseguem bons resultados em função dessa grande parceria que nós corretores temos na nossa região. Pelo menos aqui na nossa região funciona assim. Eu procuro trabalhar dessa forma, assim como o Sandro também falou, assim como o André também vai comentar algo, a gente procura fechar um círculo, que é justamente na hora que alguém aparecer, o próprio transportador, como alguns transportadores meus, chegam e dizem, não, já estou com o corretor há tanto tempo e nunca tive problema e vou continuar com ele. É assim que funciona, né? André, você quer comentar algo também a respeito sobre a penetração dos brokers em Salvador, na Bahia? Como o Sandro e o Márcio bem falaram sobre a inserção desses novos players aqui na nossa região, né, nós temos cada um detalhe de cada assunto. Cada um falou de uma forma bem particularizada, né, e importante também nesse cenário. O Sandro falou com relação ao volume, né, e que cada broker desse tem em sua carteira, e é fácil negociar com a seguradora. Eu tenho tanto de volume, né, vou lhe ofertar tanto e quero X, vamos dizer assim, um facility de condições. Então, isso para nós, né, dificulta um pouco na ponta, né, porque vamos dizer assim, uma concorrência que, não vou dizer que desleal, mas uma concorrência desnivelada, né? Então, a gente tem que trabalhar muito mais. Aí eu entro no assunto que o Sandro falou, tendo que ter relacionamento com o cliente, né? Tendo que ter a amizade com o cliente e também, o mais importante de tudo, é o aspecto técnico, né? Então, você chega numa proposta dessa, quando você vai fazer uma análise, sempre tem uma vírgula de informação que você pode tirar de positivo e voltar o negócio ou refazer, em termo ajustar, e dizer assim, não, você está tendo isso aqui, mas, um exemplo, uma taxa bem bacana e reduzida. Em compensação, quando você vai olhar a POS da proposta, é uma POS que não está tão atrativa quanto está na pólice atual. Enfim, então a gente busca as regras, né, técnicas para a gente primeiro, não perder o negócio, né, e manter o negócio dentro da nossa economia. Um outro aspecto também importante que o Márcio citou com relação além da amizade, né, com o cliente, essas propostas, esses fechamentos, normalmente ele termina voltando porque vai na segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Tem um fechamento, que é a primeira etapa, né, do nosso negócio, e a segunda etapa, que é o relacionamento com o cliente, o atendimento, a emissão de um boleto, né, um boleto que eu falo assim, da fatura, né? A emissão das faturas, às vezes tem clientes que têm renegociações, enfim. E isso facilita muito para eles quando ele lida com o Márcio, com o Sandro, com o André, né? Agora, quando ele cai e já aconteceu isso na região, em contas aqui, que os próprios clientes já falaram, pô, cara, eu ia pegar uma emissão
de um cara lá em Curitiba, não sei nem quem é a corretora, mas em Curitiba, beleza. Tinha dificuldade porque o cara mandava 3 boletos no mês, 2 boletos, 2 faturas, 3 faturas, e não justificava o motivo daquelas faturas, né? Se era uma fatura que estava realmente certa, se estava em duplicidade, enfim, ele tinha essa dificuldade na comunicação. Então, tudo isso que torna desfavorável, no caso dessas inserções, desses players, desses entrantes no nosso mercado, torna positivo para a gente quando a gente leva essa questão não só técnica, como também de atendimento junto ao cliente local, né? Só dar um take aqui. Dá licença, Karine, deixa eu só dar um take aqui. A maior dificuldade nesse processo todo, né, é quando a gente não consegue falar de taxa e de redução de custos. Porque quando a gente consegue chegar em condições gerais do seguro e pela experiência que a gente coloca o dedo em cima da porcaria, né, que muitas vezes esses corretores, por não ter um atendimento, vamos dizer, especializado, simplesmente vendem, já se criou uma situação. Por quê? Porque a gente não pode chegar para o cliente, mesmo sendo um amigo, entre aspas, e dizer assim, fulano tem uma condição aqui que vai te prejudicar na hora do sinistro. Em contrapartida, a redução que ele está te dando é de 4, 5 mil reais mês. E aí você tem que começar a baixar as calças, você tem que começar a acompanhar aquela situação. Por quê? Porque senão você perde. Infelizmente, você perde, né? Eu acredito que a gente veio aqui da mesma escola, estando dentro de transportadoras, onde o gerente da transportadora tinha aquele pool de clientes e quando saía de uma empresa e ia para outra, praticamente quebrava. Hoje, essa parceria ela é muito relativa e é uma tênue ligação, porque preço hoje, para esses clientes, né, são extremamente importantes. Porque quando eu comecei nesse negócio, né, o transportador rodoviário de carga ganhava muito dinheiro. No conhecimento, ele tinha o CAT, ele tinha a taxa de redespacho, ele cobrava R$250 por conhecimento, ele botava uma mercadoria fracionada dentro, 400 conhecimentos, cobrando a 250, pagava o frete carreteiro. E hoje ele não consegue mais isso. Por não ter negociado ou não saber negociar, ele quer repassar para o cliente dele uma condição melhor. Aí o que é que ele faz? Simplesmente ele aperta o corretor de seguros. Fulano tem um preço tal, fulano tem um preço tal. Tá, mas olha aqui, a proposta você tem aqui um gatilho que vai te prejudicar em caso de sinistro. Mas o preço. Então me dê uma proposta boa com preço igual. E você, infelizmente, vai ter que começar a acompanhar. E cada dia que passa, né, a gente fica num processo de descer ladeira em virtude dessas situações, né? Mais na frente eu vou comentar a respeito de algumas imoralidades que apareceram aqui no mercado, porque você tinha uma conta de transporte muito boa, né? Uma corretora que está aí, que tem uma empresa de gerenciamento de risco agregada, foi lá, reduziu 50% da conta de prêmio e aumentou 50% na conta do GR. Quem está ganhando dinheiro? Ele. E a gente fica, né, realmente muito prejudicado. É um segmento extremamente difícil, né? Mas a gente está aqui porque a gente é brasileiro, e nordestino principalmente, né? A gente vai acreditar e lutar sempre. Não é mesmo? Com certeza, com certeza. Sandro, ainda com você, eu queria que você falasse um pouquinho, Sandro, sobre as mercadorias que você observa que na região de Pernambuco são maiores nichos, são maiores trabalhadas aí na região. Bom, veja só. Já há algum tempo, né, eu abdiquei de alguns nichos de mercado por não querer trazer para mim mesmo, tá? E aqui nada sendo protecionista com a companhia de seguro, que a companhia de seguro não é que seja um mal necessário, né? Porque há 15 anos atrás as companhias não quiseram mais contratar o DC e foi um pandemônio nesse mercado. Então, o panorama geral e de mercadorias gerais, a gente fica muito restrito, porque de repente você chega num cliente e por ter
ou querer ter um portfólio, ele lhe pede uma apólice de R$ 1,5 milhão, R$ 2 milhões, R$ 3 milhões. Né? A maior carga que ele transporta é 200 mil. Então, você começa a selecionar uma clientela respaldado num risco, tá certo? E, nesse momento, o que eu faço hoje na nossa região, tá? Eu já não visito dentro de Recife, porque, em virtude da concorrência, é muito difícil hoje você chegar num cliente novo e tentar colocar lá vendendo um serviço. As pessoas ainda não entendem muito que eles pagam um serviço, não é? O preço é só uma colocação nesse segmento. Né? De novo, nada contra quem faz outros ramos, principalmente automóvel, mas na hora que dá um sinistro num cliente nosso de transporte, a gente está falando em valores agregados extremamente altos. Não estamos falando no seguro de um carro que custa 35, 40 mil reais. Estamos falando de 400, 500, 600 mil reais. E se esse transportador for, né, um transportador que zela pelo nome, ele vai se desfazer de patrimônio para poder pagar isso. Então, é muito difícil. O que é que eu faço hoje direcionado? Eu tenho vários clientes. Né? Eu trabalho principalmente gás GLP e trabalho combustível, tá certo? Naquela operação que o cara pega em swap e leva para o interior. Então, eu diminuo o risco para mim mesmo, tá certo? Por quê? Porque ele tem um valor agregado no embarque baixo, ele tem hoje um gerenciamento de risco, mesmo sem querer, porque muitas vezes eles nem se preocupam. Muito bom, porque o motorista é dele, o caminhão é dele, o caminhão tem lá um rastreador Ding, Lig, Sat que seja, mas é um localizador, já melhora o gerenciamento de risco. Então, hoje, meu segmento principal é gás GLP e combustível, tá certo? Não visito outros clientes, até porque não quero ter que abdicar de manter hoje apólices com limites bem baixos. Sim, Márcio, e você, na região de Fortaleza, tem alguma mercadoria que se destaque, algumas mercadorias? Sim, sim. Aqui na nossa região, as principais mercadorias que se destacam aqui são óleo, né? O óleo lubrificante, exatamente, o óleo lubrificante, que vem da região do Rio para cá, para o Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, e o ferro, né? Também o ferro é muito forte aqui na nossa região. E atualmente, né, a Karine é sabedora disso, eu atuo também na região do Mossoró, Rio Grande do Norte, né, onde são as fazendas, né, de frutas, que é bem forte, e é o melão, melancia, e também as sementes também, que são exportadas para a Espanha e para outras regiões. Então, e também a nossa região tem muito essa questão do transporte de veículos, né? Veículos novos e veículos usados. Tramita muito São Paulo, Ceará, Maranhão, pessoal que vem trabalhar no Porto do Pecém, então acaba sendo um segmento. Eu acabei entrando nesse segmento de transporte de veículos, assim, por conta de um cliente, e um foi indicando para o outro e virou uma carteira grande, né? Então, é uma área também que a gente atua bastante. E outros produtos também eu procuro trabalhar, até para poder fechar o cerco junto ao cliente, para que outro corretor não venha apresentar, né, tipo seguro de automóvel, até um seguro empresarial, mas eu procuro também, como eu me qualifiquei em todos os ramos, procuro fechar esse cerco para que outros corretores não venham e, consequentemente, acabe até tomando a conta do transporte, né? Então, a gente faz essa defesa aí, que é para manter uma carteira sadia também, né? Com certeza. André, quer comentar algo sobre as mercadorias aqui da região? Na região, ela é um pouco, na realidade, no caso da minha carteira, eu tenho grande parte os transportadores, né? A maioria é transportador, vamos dizer assim, algo em torno de 60% a 70%. Entretanto, em termos de volume, termina o embarcador, né, uns 2 embarcadores, ele tendo um volume maior e ele abarcando toda a participação no caso das faturas. O que a gente tem trabalhado muito aqui
é nas regiões ali como eu falei, a questão de Juazeiro, né, um pouco mais entrando na região que é a que a gente chama do Nordeste baiano, né, do extremo oeste também, né, que é basicamente a parte de soja, grãos em geral, né, com os transportadores. E na parte de Salvador, eu tenho uma colocação que termina oportunizando o comentário, era que você bem falou no início, Karine, da questão do polo petroquímico, né? Então, hoje o polo ele tem, Sandro e Márcio, a gente tem uma situação de que hoje as empresas, as indústrias, né, elas têm elas hoje não mais, vamos dizer assim, têm uma dificuldade, que elas hoje não mais, elas resolvem, elas fecham, né, toda a parte dela internamente em Salvador. Tudo é São Paulo, devido às inserções, né, às fusões, né, das empresas, natural, claro, mas a gente perde um nicho também grande de mercado, né? Então, as pessoas... Eu lembro quando eu estava fazendo, no caso, a minha formação de gerente de transporte lá na Matriz, aí um amigo num curso lá e tal, ele falou o seguinte, o Júlio chegou e disse, pô, André, você vai sair, vai visitar lá os corretores, fechar tudo no polo petroquímico e tal. E ele disse, rapaz, não sei, porque hoje a formação das empresas estão totalmente centralizadas no eixo sul-sudeste, né? Então, não sei se vamos ter essa... Mas, André, eu vou fazer um comentário também aqui, junto com vocês, é o seguinte, que o que eu percebo que a gente tem uma particularidade na região, mas, inclusive, é uma coisa que as seguradoras gostam, é que são apólices com LMR de valores baixos, né? A gente tem apólices, eu te digo que a grande maioria com LMR, limite máximo de responsabilidade de até 500 mil, tá? E são apólices pequenas, né? E que geralmente dão bons resultados. São apólices que eles não têm, na verdade, um valor de prêmio tão expressivo. A gente, na verdade, precisa de um volume grande, né? Teria que se falar numa carteira com muitas contas, né? Mas a gente termina tendo uma particularidade que é muito positiva, inclusive quando a seguradora vai analisar, né? Que são limites máximos de responsabilidade de valores menores, né? É uma particularidade da região, né? Que termina para a gente, no caso, que termina, inclusive, refletindo no nosso resultado, que é algo, inclusive, que agora eu gostaria até de passar a bola para você começar a falar um pouquinho do resultado da região. E, na realidade, nossa carteira, Sandro, você bem falou, é nossa situação, desculpa. Nossa situação é uma situação que a gente tem que trabalhar e tem que mostrar 2 vezes mais, meu irmão, porque é o que você falou, é a pura verdade, tá? E quando nós nos inserimos para negociar qualquer tipo de risco dentro da carteira de transporte, é importante também que a gente, principalmente, eu sei que boa parte dos especialistas faz, mas a maioria, a mais grande parte também não faz, é apresentar a nossa região Nordeste, tá? E eu já falo de uma forma bem geral, que Bahia está dentro do Nordeste, Recife e Fortaleza também está. Então, nossa região, hoje ela representa, não sei se o Rafael vai poder passar aí, aquele slide, Rafael, ela tem 6% de sinistralidade, tá? Olha lá, 6,29% da sinistralidade de toda a sinistralidade da carteira de transporte. Nossa região Sudeste, ela pega com 84,26%. Então, eu sei que o volume é maior, a gente também tem que entender isso, tá? Mas o resultado, nós participamos de uma região que mais dá resultado em termos de carteira de transporte. Tá? Obviamente que a gente vai ter um caso ou outro pontual, mas que está dentro desses 6,29%. Esses dados são dados atuais, tá? Foi dentro do eu esqueci só de botar a referência aí, mas a fonte está aqui embaixo. Ó.
assessoria de segurança da NTIC da logística. Tá? Então, no final tem as referências também. Então, esses dados não são meus, né? São dados oficiais. E isso é muito importante quando a gente fala da nossa pulverização, como o Karine colocou. Essa pulverização dos riscos, inclusive tem seguradoras, tá? Que elas antes elas só gostavam do risco maior, do risco de limite de garantia, vamos dizer assim, elevado, né? E hoje elas estão totalmente num outro formato. Tá? Elas caíram o target dela de limite, estão trabalhando hoje, chamar a gente primeiro para conversar, esquece isso aqui, que a gente hoje está trabalhando de outra forma, a gente está aceitando, né, o risco menor também, porque se enxerga que o risco menor, quando você cria um volume, tá, a tendência, primeiro, é que quando você vier a perder um negócio, ele não faça tanta falta na sua carteira. Lógico. E segundo, que a questão da sinistralidade, ela pulveriza também. Então, deu um sinistro de sei lá, 200, 300 mil reais, é diferente do que uma perda total de 200, 300 mil reais, é diferente de uma perda total na casa de milhões. Porque isso, embora as seguradoras elas se respaldem através dos resseguros, etc., etc., mas ela paga caro por isso também, entendeu? Então, isso é que é importante também na questão da pulverização da carteira e da nossa região também aqui, no ramo de transporte, entendeu? Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente está com pouco tempo. Eu vou fazer mais 2 perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o André. Eu queria, André, que você falasse o seguinte, você veio de seguradora, certo? Eu queria que você falasse, considerando sua vinda de seguradora, se você tem algum conselho para o corretor que quer trabalhar o transporte de carga, qual o conselho que você dá para esse corretor? Bom, para automóvel. Bom, qual é o conselho? Sandro, então, o que é que você bem tocou no início da sua fala, que nós sofremos uma concorrência não só dos grandes players, como também do cara que vende o automóvel, do dono da transportadora, do dono do embarcador, da empresa do embarcador. E, ao passo que a gente poderia passar para esse profissional que ele não é que não se envolvesse com o transporte, até porque todo mundo pode se envolver em tudo, né? Mas que ele procurasse um profissional da confiança dele no ramo, um Sandro, um Márcio, um André, ou enfim, ou qualquer um que trabalhe especificamente na carteira, e vai fazer uma parceria, entendeu? E vai fazer negócio com o Márcio, com o Sandro, com o André. Quando eu falo Márcio, Sandro e André, é porque nós estamos aqui discutindo o assunto de transporte, nós somos especializados no assunto, né? Mas, e procure um profissional que vá dar uma assessoria, porque quando a gente perde um negócio para um corretor, para um outro player, que, efetivamente, ele tem, né, aquele know-how, você fica até mais aliviado. Eu perdi porque o cara foi bom mesmo, o cara... Tá, então, mas quando você perde por essas questões aí de amizade, você sabe que vai dar algum probleminha lá na frente, quando der não vai ser resolvido, aí é que fica a dor. Estou acendendo a luz, viu? De transporte nessa situação. Então, a sugestão que eu dou para aqueles que estão começando, se efetivamente não estiverem seguros, né, naquilo que vão fazer, porque transporte não basta só o preenchimento de um questionário e nem basta só um envio de uma proposta, né? Nós temos também que ter a noção que por trás do seguro de carga nós temos também o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, embora nós, vamos dizer assim, seja um assunto terceirizado dentro da carteira, porque a gerenciadora de risco
elas assumem o papel delas, né? Mas nós também, como corretores, temos que dar um balizamento inicial, que seja num sublimite, se vai ter ou não a inserção de isca, né? naquelas cargas, ou monitoramentos, escoltas, e por aí vai, depender das mercadorias envolvidas no cenário. Então, voltando à sua pergunta, Karine, eu acho que o profissional que está iniciando, ele pode sim se inserir, se profissionalizar, mas, inicialmente, né, é o que eu sempre falo para os alunos, e os alunos em sala de aula, eles captam isso de uma forma bem positiva. Né? Procure um especialista, não precisa ser o André, procure um especialista da sua confiança. E, normalmente, quando isso acontece, e eles têm esse fechamento, essa percepção, eles se motivam cada vez mais, porque vai ser feito, normalmente é feito em regime de co-corretagem, e eles tiram um sustento, entre aspas, mensal, que eles não estavam nem esperando aquilo, porque eles, como por serem automoveiros, né, assim, automoveiros no bom sentido, vendedores de seguro de veículos, né? Então, o seguro de veículos é um seguro que ele é aquele que você vendeu, ganhou, né? Então, e o seguro de transporte é um seguro, vamos dizer assim, vitalício, né? Então, eles se motivam a fazer isso mais vezes. Então, é uma sugestão que eu dou para o mercado, entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa, Sandro, Márcio? O seguro de transporte é um seguro bastante dinâmico e bastante complicado para quem está iniciando. Muito difícil para quem vai iniciar, porque tem a questão do gerenciamento de risco, tem a questão dos sublimites, né? As mercadorias que podem ser transportadas, mercadorias que não podem ser transportadas, mercadorias excluídas de cobertura e os limites reduzidos. Então, são detalhes, são ganchos que possuem uma proposta de seguro de transporte que quem vai iniciar, ele não vai ter essa facilidade, né, de compreender bem. Então, o meu conselho que eu dou é que faça parcerias, como o meu amigo André falou muito bem. Aqui na região de Fortaleza, e até pegando um gancho no que o Sandro falou recentemente, sobre a questão da concorrência com os demais corretores. Na nossa região, aqui em Fortaleza, eu, Márcio, a Karine é sabedora disso, eu me reuni com alguns corretores que eu sei que são especialistas em transporte aqui na região. Me reuni com alguns deles, um café, um almoço, alguma coisa, e nós fizemos um acordo amigável de que eu não entro na conta dele e ele não entra na minha conta. A gente se respeita. E isso já está funcionando. Um acordo de cavalheiros. Um acordo de cavalheiros. Isso já funciona já há bastante tempo, muito tempo, e graças a Deus a gente se respeita muito bem. A Karine sabe quem são os corretores, são os amigos nossos, parceiros nossos também, e a gente mantém esse respeito, até no sentido de que não bagunçar um pouco a carteira de transporte. A gente se respeita nesse sentido, até para manter a carteira também no padrão que não fique desgovernado, é a melhor palavra para dizer. E para os novos corretores, procurar os especialistas e fazer parcerias, né? Procurar os especialistas e fazer parcerias. Bom, o conselho que eu tenho para dar, né, para esses novos corretores, né, que querem enveredar no seguro de transporte, não só nos vários segmentos que existem do seguro de transporte, é que eles procurem realmente alguém que tenha uma especialização e um conhecimento do produto. E mais, que conheça também a operação de transporte. Porque cada dia que passa, mais e mais os nossos governos aí que estão amarrando a situação. Então, há 10 anos atrás, um transportador trocava 6 por meia dúzia e ganhava dinheiro. E com o advento da tecnologia, cada dia que passa não está sendo fácil. Então, você tem que se inteirar, né, de todas as situações, não é só do transporte, é com relação ao sistema da relação, é com relação à obrigatoriedade de emissão do conhecimento, do manifesto eletrônico, e por aí vai. Porque hoje você chegar e vender e deixar tudo na mão da companhia, né, é muito difícil.
Muito difícil. Então, o meu conselho é o seguinte: procure alguém que realmente conheça do produto, que tenha uma experiência dentro do seguro de transporte, não só de transportador, embarcador, aéreo, né, o que quer que seja, para poder você ou aprender ou colocar essa pessoa para produzir uma coisa sadia, para que amanhã ou depois você não tenha um sinistro, não tenha uma negativa do sinistro. E aí cair sobre a corretora dele, né, essa coisa de que foi por causa dele que se perdeu o sinistro. Ter uma segurança, né, para trabalhar, conseguir construir uma carteira sólida, né? Não Lógico. Algo que amanhã traga problema, né? Porque como o transporte tem muitos detalhes, muitas particularidades, o risco de fazer, na verdade, algo errado, né, e de oferecer algo para o cliente que ele acha que está correto, mas, na verdade, não vai atender a expectativa do cliente, é muito alto, né? No caso do produto transporte, né? E é o que eu digo, né? Você tem aí hoje, as pessoas têm que começar, isso vale para todos nós que somos corretores de transporte, a se especializar mais e mais, né? Porque existe hoje corretor que não sabe a diferença entre rastrear e monitorar, tá certo? E está no segmento trabalhando, está no segmento sendo concorrente nosso, onde a gente tenta vender um produto com a maior tranquilidade do mundo para o segurado, né? Eu acho que todo mundo aqui, quando pega uma pólice de seguro-transporte, chega lá e explica ao cliente o que é e como não é, mesmo que ele não queira. Porque amanhã ou depois ele não pode nunca chegar e dizer assim, você me disse que era assim, você me disse que era assado. Não, é aqui, companhia de seguro paga sinistro e é respaldado na pólice. Né? Eu uso muito um termo, e meu sócio diz que eu sou meio louco, né? A pessoa contrata um seguro e ele tem que estar ciente de que ele só vai ter obrigatoriedades. Na hora que ele cumprir todas, ele passa a ter direitos. Então, se a companhia reza para que você coloque uma bolinha de ping-pong amarela no capô do caminhão, nós temos que dizer a ele que tem que ser amarela, porque na hora do sinistro, a companhia vai negar o sinistro. Não é mesmo? Com certeza, com certeza. Então, o conhecimento também, né, é muito importante, né? O conhecimento é muito importante. Né? Eu acho. Então, pessoal, para finalizar, Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do corretor na administração de uma grande conta. Sim. A importância do corretor, não só em grande, mas em contas em gerais, mas vamos falar especificamente em contas grandes, em volumes grandes, em operações grandes, o especialista, o corretor especialista, ele vai saber as diretrizes corretas que aplicar na apólice. Sublimite, a questão do gerenciamento de risco, a questão das mercadorias e todo o acompanhamento. Então, quando você faz todo o processo, toda a operação, desde o início, bem feita, explicando, detalhando, eu costumo sempre, nas minhas apresentações do seguro, de um cliente novo, principalmente quem está iniciando no segmento de transportadora, detalhar toda a proposta. Eu leio página por página, não todos os itens, mas resumindo para o transportador, para o embarcador, e sempre perguntando, você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vamos parar aqui para reprocessar novamente. Então, até para que não fique nenhuma dúvida, tanto no cliente, né, na operação dele. Então, a importância do corretor especialista, ela é de fundamental, porque ali você vai passar todas as informações necessárias da operação do cliente, da sua operação, da seguradora que você está operando, e para que ele não venha ter surpresa lá na frente, mas ele vai estar ciente que a operação necessita de todo um detalhe, necessita que ele cumpra todas as exigências que a apólice determina, para que ele não tenha surpresa lá na frente. Então, a importância do corretor ela é justamente para que não se tenha surpresas no caso de um sinistro, de ocorrer algum intervir durante a vigência da apólice. Então, é muito importante, né? Para que o resultado final seja satisfatório, não só para o cliente, mas também para o corretor e seguradora, né? É importante que o resultado seja
favorável para todos, né? Porque ninguém vai trabalhar no vermelho, né? Eu sempre digo para os donos das transportadoras que ninguém vai trabalhar no vermelho. Então, todo mundo tem que se equiparar e manter uma conta sadia para que todos sejam satisfeitos com a operação. Tá bom? Como o próprio Márcio disse, tá? Eu acho que o corretor de seguros ele é importante não só no seguro transporte, tá certo? E principalmente no seguro transporte, porque a gente tem valores agregados hoje em apólice de seguro transporte altíssimos, né? Se a gente parar para pensar hoje, qualquer coisa que se coloca em um caminhão não é menos do que 100 mil reais, né? Então, estamos falando aí de que pode se causar prejuízos muito altos para um empresário. Então, a figura do corretor de transporte é extremamente importante por ser um produto extremamente cheio de cláusulas e condições que têm que ser analisadas, têm que ser negociadas e têm que ser ajustadas às necessidades do segurado. Porque muitas vezes não adianta ele ter só um sublimite dilatado, tá certo? Mas não tem condição para trabalhar. Então, o corretor de seguro, volto a falar, infelizmente, né, eu acho que o último número aí, o André pode me confirmar, o mercado segurador no Brasil, nos últimos 10 anos, só subiu 15%. Tá certo? E, infelizmente, a cada dia que passa, por uma necessidade, né, das pessoas, de que você vê que muita gente que tem curso superior migra para ser corretor de seguros, né, vai começar a trabalhar com seguros sem ter nenhuma experiência no negócio, né? Então, o corretor de seguros ele é muito importante. O corretor de seguros ele é extremamente importante para administrar, para gerir uma apólice de seguro-transporte de uma empresa de transporte ou de um embarcador que seja, para que ele possa colocar lá bem claramente quais são as cláusulas e condições necessárias para que o transportador ou o embarcador se sinta tranquilo. André? Bom, a importância, na minha opinião, do corretor para as apólices de transporte, ele é fundamental, porque, como eu bem falei anteriormente, hoje nós não temos uma emissão de questionários, emissão de apólice, e acabou a apólice ano que vem, que a gente vai comentar algum tipo de assunto, algum tipo de trato com o nosso cliente. A gente, mês a mês, está frequentemente dando aquele subsídio, quer seja numa emissão de fatura, quer seja num aumento de limite esporádico, né? Enfim, negociando. Exemplo, hoje mesmo, para ser mais prático, a transportadora disse que chegou o embarque, ela verbou direitinho, só que o valor da nota que estava sendo, que ela recebeu, era um valor diferente do que tinha sido averbado, né? Então, isso não tem problema nenhum. Você averbou a carga, a intenção de você era informar essa carga para a seguradora, já foi feita. Agora, o ajuste nós vamos fazer. Aí ensinei para ela como é que deveria ser feito. Então, tudo isso é o fino trato com o segurado, entendeu? Então, essa é a importância de nós, especializados na carteira de transporte, né, que temos um feedback mais fino para dar na ponta para o nosso cliente, né? Volto a dizer, um cliente que tem um atendimento não especializado, ele termina sofrendo um pouco na demora dessa informação. Então, uma informação dessa, talvez, às vezes, ao invés de ele dar na ponta, ele vai consultar a seguradora para a seguradora voltar com a informação para ele voltar com a informação para o segurado. Então, isso falta um pouco do time, né, e do ajuste fino junto ao entendimento da carteira. Então, está aí a nossa importância por isso. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso painel e eu gostaria de agradecer a presença de vocês, do Sandro, do André, do Márcio, de todos os corretores que estão nos assistindo, dos nossos parceiros, dos nossos convidados.
e dizer que espero que tenha sido, né, um painel que tenha agregado a vocês algum conhecimento sobre a nossa região, que a gente tenha passado sobre as particularidades. São muitos detalhes, né? Então, em um painel, realmente, a gente não tem como passar tudo. O produto em si tem muitos detalhes, a região tem muitas particularidades, mas espero que tenha sido proveitoso. E gostaria de abrir o espaço também para você, Sandro, André, Márcio, se também falarem, né, se despedirem. Sandro? Oi, estou ouvindo. Pode falar. Você quer, quer falar Márcio algo? levantou primeiro. Márcio. Então, Não, Sandro, Márcio. fica à vontade. Bom, eu queria agradecer, né, primeiro o convite da FETransporte, né, de estar aqui e poder passar um pouco do meu conhecimento a respeito do que acontece na nossa região, principalmente no meu estado. Queria agradecer a participação dos parceiros, o André e o Márcio, que, como eu, né, tem uma sensibilidade muito grande de como é e como está o nosso segmento. Tá certo? Estamos passando por um momento difícil, né? Temos hoje uma parceria com uma grande empresa, com grandes pessoas lá dentro, né? A Ana Karine é uma pessoa que realmente nos dá uma atenção diferenciada. Tudo o que a gente precisa, estando dentro das necessidades nossas, ela tenta conseguir. E vamos junto, né? A ideia é essa. Eu acho que juntos a gente consegue muito mais, né? O importante é que a gente tenha um parceiro do lado que caminhe pensando do mesmo jeito que a gente. O mercado está aí, o mercado é grande, dá para todo mundo, e a gente precisa colocar na cabeça dos nossos clientes, principalmente no segmento de transporte, que o produto transporte é um produto extremamente especializado. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Obrigado a Karine, obrigado ao Barazuti, obrigado ao nosso amigo Rogério, né? E vamos ver se depois desse pandemônio a gente poderia marcar, né, pago pela FETransporte, uma reunião. Né? Vamos para uma... Né? O André vai ter que sair de Salvador, vamos para Fortaleza, gente. Pronto, Depois a tá gente vem aí. para Recife, vai para Salvador, né? Vamos fazer aí uma reunião, se juntar todo mundo, comemorar o resultado, porque graças a seria Deus... maravilhoso. Fazer um evento... Então, faz o seguinte, vamos para Santa Catarina, então, lá na matriz da FETransporte. Fechou. Tá aí. Deu certo. Eu sei que o Rogério vai assistir isso. Velhinho, providencia. Gente, muito obrigado. Obrigado. Márcio? Bem, gostaria também de agradecer a rica oportunidade, né, de conhecer parceiros novos, né, Sandro, André. O Sandro é uma figura, né, já deu para perceber, uma pessoa maravilhosa aí, viu? E quando eu for a Recife, eu faço questão de conhecer pessoalmente, tá? Assim também como o André, tá? E agradecer a Ana Karine, a Fertran Transportes, Rogério, Barazuti, que são pessoas que já estão conosco já há bastante tempo. A Ana Karine já conheço há mais de 10 anos, né, Karine? Eu acho, já há bastante tempo já. Karine é uma pessoa que nos ajuda muito, né? O que ela puder fazer para que o fechamento do negócio aconteça, ela faz. Então, e a Fertran Transporte também, uma grande parceira, né? Rogério é uma pessoa maravilhosa, todos os meninos que operam, todos os colaboradores são pessoas maravilhosas, e no momento que a gente manda alguma solicitação já de retorno, enfim, são pessoas maravilhosas de trabalhar. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e que Deus nos abençoe, que nós saiamos dessa pandemia de cabeça erguida e aprendendo, porque nós estamos aprendendo com essa pandemia, né? E saúde a todos, que Deus abençoe e uma ótima noite a todos. Bom, primeiramente, agradecer nunca é demais, né? Então, gostaria de agradecer aí mais uma vez a Ana Karine pelo carinho, pelo convite também, tá? Pelo Rogério também, que está à distância, mas possivelmente vai estar ouvindo, né? E que venha mais vezes aqui para o Nordeste para visitar tanto a mim quanto o Sandro e ao Márcio. Agradecer ao Rafael também, que encheu um pouquinho, né, o celular dele de mensagens para ver se dava certo essa transmissão, e graças a Deus saiu tudo ok.
A Marina também, que nos deu uma mão muito bacana, que é da Educar Mais, né? Que é a que está sendo patrocinando tudo isso aqui, em termos de sistema. Ao Márcio, é um prazer revê-lo. Ao Sandro também, muito bom estar aqui com vocês, aqui conversando sobre o nosso ramo, né? O nosso dia a dia na carteira de transporte. E, enfim, essa rica troca de informações, que isso é muito importante, enaltece e engrandece muito o nosso mercado. Se todos os players tratassem, né, o mercado dessa forma que nós tratamos, eu acho que só agregaria as condições, a forma do trato junto ao cliente, com as seguradoras também. Enfim, eu acho que a gente teria mais a somar. E quanto a esse momento que nós estamos vivendo agora, é um momento realmente meio que duro para todos nós, né? Como se fosse... vou sair do lockdown, vou falar do nocaute. É como se fosse um nocaute para a gente. Só que estamos tomando um nocaute onde ele não é definitivo. Nós estamos caindo, mas com certeza, num espaço muito curto de tempo, nós vamos retomar nossas atividades e vamos estar nos reinventando dentro desse cenário. Mais uma vez, agradeço a Frei Transporte e uma boa noite a todos. E finalizando, pessoal, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Educa Seguros, ao Anderson, à Marina, ao Rafael, que tanto nos ajudaram a realizar esse evento. Então é isso, pessoal. Até a próxima e um forte abraço.